Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que estão aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa ou no seu trabalho, para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, semeando a boa nova do Evangelho. Eu espero que esteja tudo bem com você, que está aí do outro lado, e espero também que a palavra que irei compartilhar nesta manhã, ela encontre um coração fértil, um coração acolhedor, e que esta semente ela possa germinar no seu coração. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. Tá joia? Evangelho segundo São João, capítulo 6, dos versículos de 30 a 35. João, discípulo amado, é o autor deste evangelho e é um evangelho extraordinário. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 30 a 35, diz assim: Então eles disseram: Qual o sinal o Senhor dará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dei-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Que palavra maravilhosa! Meus irmãos, o Evangelho de João, no início do capítulo 6, nos fala que Jesus estava à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e uma multidão estava perto de Jesus, e uma multidão estava faminta. Jesus convoca alguns dos seus discípulos para que eles pudessem providenciar alimento para que a multidão pudesse ser saciada. É claro que nos planos de Deus já havia o propósito de multiplicar pães e peixes. E os discípulos fazem um levantamento e percebem que 200 denários de pães não era o suficiente para alimentar as mulheres, os homens, as crianças que ali estavam. Então os discípulos dizem: olha, alguém aqui tem 5 pães, o menino tem 5 pães e também 2 peixinhos, e isso não dá para essa quantidade de pessoas. O Senhor Jesus opera um sinal maravilhoso, ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, e as multidões ali, elas se saciam daquele alimento que Deus providenciou através do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas se aproximam de Jesus porque estão com fome, uma fome física. Elas se aproximam de Jesus, ainda não têm consciência, mas também existe uma fome espiritual de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor alimenta as multidões, o Senhor despede as multidões, e o Senhor sai daquele lugar, vai passar para um outro lugar. Ele está no mar, o mar está agitado, os discípulos não estão com Jesus. Jesus aparece aos discípulos andando sobre as águas, e depois Jesus vai dizer à comunidade, à multidão que procura estar com ele, e Jesus vai se apresentar como o pão da vida, o pão que sacia a fome das multidões, Jesus é tanto o pão quanto o rio de vida, e as multidões vão até Jesus. Elas não estão buscando o Senhor Jesus por causa da salvação, por causa da libertação. Na verdade, naquele momento, elas estão buscando Jesus para que Jesus possa saciar uma necessidade momentânea. E a multidão se parece muito com algumas pessoas nos dias de hoje. Muitas vezes, vemos e ouvimos dizer de pessoas que estão buscando Deus, estão buscando o Senhor Jesus. Na verdade, elas estão buscando que o Senhor Jesus sacie a sua fome momentânea, que o Senhor Jesus resolva os seus problemas momentâneos,
mas elas não estão dispostas a seguir Jesus, a buscar Jesus, a tomar a sua cruz, a renunciar à sua vida dia após dia e servir ao Senhor, servir a causa do bom mestre. Hoje, ou melhor dizendo, ontem pela manhã eu estava na igreja, e nós estamos aqui diariamente na igreja, apesar da pandemia, estamos trabalhando aqui na igreja, e ontem uma senhora bateu aqui à nossa porta pedindo um mantimento, e nós tínhamos apenas uma cesta básica sobrando, já não havia mais alimento em nossa despensa, e ela relatou que era viúva, que a filha havia perdido o emprego, e eu pedi para ela esperar um pouquinho, fui até a nossa despensa, até a nossa ação social, lá tinha uma cesta básica, não tão completa, mas eu peguei aquela cesta básica e fui levar àquela senhora. E naquele momento que eu estava andando, eu comecei a me perguntar, eu deveria ter perguntado para aquela mulher onde ela congrega, qual é a comunidade da fé. E eu cheguei até aquela senhora e falei, olha, a senhora pertence a alguma comunidade de fé? Aí ela mencionou que pertencia ou frequentava uma determinada comunidade cristã, evangélica, e eu disse a ela, por que você não pediu na sua comunidade? E ela disse uma história que eu não sei se é verdade ou não. Ela disse, olha, eu não sou membro da igreja, eu só vou na quarta-feira à noite e no domingo à noite. Qual o nome do pastor da sua igreja? Ah, eu não sei o nome do pastor da igreja. Eu disse a ela, a irmã precisa congregar, a irmã precisa fazer parte de uma igreja, para quando a irmã estiver numa situação como essa, a sua própria comunidade da fé pode te socorrer. Mas o que eu quero dizer com isso, com essa história toda, é que na verdade as pessoas estão buscando somente resolver os seus problemas momentâneos. Se a pessoa está com um problema de doença, ela procura a igreja, ela procura o Senhor Jesus apenas para que o seu problema de doença seja resolvido. Ela alcança a graça da cura, ela nunca mais vem à igreja, ela nunca mais procura estar na igreja. Isso é ingratidão. Ingratidão é pecado. Às vezes a pessoa está com um problema no relacionamento, talvez a esposa com relacionamento com o esposo com relacionamento com a esposa, procuram a comunidade da fé, procuram um amparo, conselho espiritual. Nós fazemos a nossa parte, atendemos, damos um suporte, aconselhamos, oramos, e a pessoa tem o seu problema aparentemente resolvido, ela some da igreja e nunca mais volta na igreja. A multidão, ela teve a sua necessidade momentânea saciada, mas ela voltou a sentir fome. Ela achou muito fácil estar perto de um Deus, de um Cristo, de uma pessoa que multiplica pães e peixes. Ou seja, eu não preciso mais me preocupar com o trabalho, eu não preciso mais procurar trabalho, eu posso estar aqui e este homem vai atender as minhas necessidades pessoais. Eram isso que a comunidade, aquela multidão estava desejosa de Jesus. Queriam pão, o Senhor deu o alimento físico, mas elas somente queriam o alimento físico. Elas não estavam procurando o alimento espiritual ou fortalecer a sua espiritualidade. Diz aqui o texto, no versículo 26, que Jesus responde à multidão da seguinte forma: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Teve a necessidade momentânea satisfeita, realizada. Então eles estavam procurando o Senhor Jesus Cristo. Lá na frente, eles continuam um diálogo e eles estão pedindo ao Senhor sinal para que eles possam crer no Senhor Jesus, acreditar no Senhor Jesus, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E aqui eles disseram: que sinal o Senhor fará para que venhamos e creiamos no Senhor? Ou seja, eles já viram um grande sinal da multiplicação dos pães e peixes. E eles voltam a perguntar ao Senhor Jesus que sinal o Senhor realizará para que eles possam crer. É muito parecido com as pessoas que procuram uma igreja.
O Senhor já demonstrou um grande sinal por cada um de nós, enviando o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário pelas nossas iniquidades. Mas as pessoas continuam pedindo sinal, e as pessoas querem pães e peixes, mas elas não querem o Senhor Jesus. E aqui eles vão relatar ao Senhor, porque são judeus, Jesus é judeu, então eles vão relatar a história do povo hebreu, do povo judeu, e eles vão relatar: olha, os nossos pais, eles comeram no deserto, eles comeram o pão que desceu do céu no deserto. E aí Jesus passa a responder a essas pessoas: em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu pão do céu para vocês. Quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, é o próprio Deus. Meus irmãos, Moisés foi apenas um instrumento de Deus em suas mãos. Não foi Moisés que abriu o mar, não foi Moisés que tirou água doce da rocha, não foi Moisés que fez com que os pães descessem do céu. Tudo isso quem fez foi o Senhor, pela sua graça, pelo seu favor para com cada um de nós. Não é o pastor que faz milagres, não é o oficial, qualquer oficial da igreja que faz milagre. Todo milagre vem de Deus, do trono da graça de Deus. Nós somos apenas instrumentos do Senhor, né? Tanto o pastor quanto toda a comunidade, nós somos apenas vasos, instrumentos na mão do Senhor. O Senhor nos deu dons, né, talentos, para que pudéssemos glorificar e exaltar o seu santo e precioso nome. Então o Senhor começa a desconstruir o antigo ensinamento. Olha, se ensinaram para você que foi Moisés que fez com que isso descesse, eu quero dizer que quem deu pão ou pães a vocês foi o Senhor, foi o meu Pai. Ele é que dá o verdadeiro pão do céu. E no versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Vejam que palavra abençoada. Jesus está falando de si próprio. Ele é o pão dado por Deus, que desceu dos céus, não é? É o pão que dá a vida ao mundo. O Senhor já estava mostrando ou apontando que ele seria, o seu corpo seria partido, né? O pão que desceu dos céus seria entregue, seria crucificado, estaria no madeiro e seria partido por causa das nossas iniquidades. Então lhes disseram, versículo 34, Senhor, dei-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Querido, se você tem sede de Deus, fome de Deus, o caminho para que você possa ser saciado é o caminho da fé, é o caminho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus vai dizer também em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Quem crer em mim jamais terá sede e jamais terá fome. Que o Senhor possa ser o nosso alimento diário, que a palavra de Deus possa alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa espiritualidade. Em Cristo podemos achar o alimento necessário para a nossa caminhada diária. Não esqueça disso. Cristo sempre é e sempre será o pão vivo que desce dos céus, que sacia a fome dos seus servos. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus conceda a você um dia feliz, abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Lembrando a você, hoje é terça-feira, nosso dia de orarmos pelo país, orarmos pela igreja, pela liderança da igreja, orarmos pelas famílias da igreja, membros e congregados, pelos anciãos, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Então eu peço a você que dentro da sua devocional diária,
dentro da sua espiritualidade, do seu tempo com Deus, você tire um tempinho para estar orando pela sua comunidade de fé, Igreja Batista do Guará 2, tá joia? Vamos orar encerrando esse momento devocional, ok? Oremos. Pai de amor, de graça, de bondade, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor, dura para todo sempre. Senhor, não queremos ser como a multidão, ó Deus, que só quer as necessidades ou que só deseja que as suas necessidades, os seus anseios emergenciais sejam realizados e satisfeitos. Nós queremos estar contigo, porque o Senhor é o único caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é o pão do céu que foi dado por Deus a nós e que devemos sempre lembrar, ó Deus, da tua vida, do teu sacrifício, do teu sofrer, da tua entrega na cruz pelos nossos pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha saciar o nosso espírito, saciar a nossa alma, Deus, que rios de vida possam brotar do nosso coração, para que não tenhamos mais fome e não tenhamos mais sede. É o que eu oro ao Senhor no nome santo e precioso de Jesus. Que este pão que recebemos possamos compartilhar diariamente no caminhar do dia a dia. Fortalece, Senhor, a nossa espiritualidade, a nosso relacionamento com o Senhor, que possamos ter intimidade contigo. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Um dia feliz e abençoado a todos.